A holística da fibrose cística em relação a seu comprometimento das vias aéreas superiores. A fibrose cística é uma doença oriunda de problemáticas genéticas, que tem como marco a desregulação de células que compõem alguns sistemas a nível fisiológico, como por exemplo o sistema gastrointestinal. Entretanto, o enfoque será o seu acometimento no sistema respiratório, principalmente nas vias aéreas superiores. Diante do exposto, vamos entender agora o mecanismo genético da fibrose cística, os elementos e suas características envolvidos. Concisamente, a fibrose cística está relacionada a uma mutação em um gene que contém a codificação para a síntese de uma enzima que regula a secreção de muco por parte das células caliciformes. O nome da mesma é reguladora da condutância transmembranosa, a CFTR. O gene citado está localizado no braço longo do par cromossomal 7. A mutação em questão tem origem por meio de uma transcrição errônea da CFTR. Tal defeito se dá por uma expressão autossômica recessiva, ou seja, os dois pares do cromossomo 7 apresentam alterações nesse gene e, com isso, possuem uma plena predisposição a apresentar a doença. As modificações da transcrição e formulação da enzima citada resultará em um processo onde a CFTR não exercerá sua função de forma plena, como também pode ocorrer que nem mesmo venha a ocorrer a síntese da mesma. Entramos agora no segmento embriológico de forma prática. Todo o processo será iniciado após a formulação do zigoto. Esse passará por diversas clivagens até se multiplicar mais e mais, formando algo semelhante a um cacho de uvas. Isso se chamará mórula. A mórula, após estar próxima à cavidade uterina, receberá fluidos e irá evoluir para o blastocisto. Esse, por sua vez, após a anidação, irá formar uma placa bilaminar, sendo dividido em epiblasto e hipoblasto. Após o ocorrido, a estrutura bilaminar será convertida em trilaminar, gerando 3 folhetos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Essa última sendo a responsável pela origem do foco didático, dando origem ao sistema respiratório, digestório, trato urinário e glandulares. Progredindo o conteúdo. Após entender como se origina o trato respiratório, vamos ao entendimento biomolecular e fisiológico. A fibrose cística tem como marco a desregulação da parte secretória das células caliciformes, as famosas células ciliadas. Essas compõem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, assim como o epitélio cilíndrico simples, ou seja, o grande comprometimento dessa doença se dá nos sistemas respiratórios e gastrointestinal. Nas vias aéreas superiores das células caliciformes são as grandes responsáveis por secretar muco. Tal substância possui função protetiva, lubrificatória e também facilita a passagem de resíduos. Entretanto, devido à sua deficiência secretória, vem a ocorrer a exorbitante secreção de muco no ambiente extracelular, o mesmo se acumulando passa a anular os micro-organismos mutualísticos e passam a facilitar a proliferação de seres patógenos. Vale ressaltar que o muco acumulado encrosta-se e com isso se passa também a dificultar o processo de troca gasosa, famosa hematose. Entendido o segmento biomolecular, vamos agora às complicações anatomofisiológicas. Como citado anteriormente, o muco secretado exorbitantemente irá gerar uma espécie de placa, e a mesma será capaz de prejudicar as vias aéreas superiores em diversos quesitos. Porém, em destaque dificulta amplamente a saída de gás carbônico e a entrada de oxigênio. Seguindo a análise, o primeiro comprometimento clássico a ser citado da fibrose cística, logicamente que é a nível respiratório, é a acidose respiratória. Logicamente que existem outros mecanismos de desequilíbrio ácido básico, precisamente 4, que podem vir a ocorrer fisiologicamente, mas nesse caso, a acidose respiratória é o pivô. E aí vem um questionamento: como vem a ocorrer a acidose respiratória em alguém comprometido pela fibrose cística? Vamos raciocinar. O emplacamento mucoso dificultará o fluxo gasoso nas vias respiratórias, seja de entrada de O2 como a saída de gás carbônico. Quando o sistema não consegue realizar esse mecanismo, pouco a pouco as moléculas de gás carbônico vão se acumular no sistema e, ao se juntarem com a água presente no organismo, formarão um ácido carbônico. Esse ácido ele é capaz de realizar a queda do pH, ou seja, o deixará mais ácido
e podendo fatalmente ocasionar uma acidose por mecanismos respiratórios. Lado a lado, a problemática pela não realização plena da hematose, se nota a evolução de uma fraqueza generalizada. Tal situação denomina-se astemia. Como enfatizado, há pouca demanda de entrada de oxigênio, e isso fatalmente afeta processos celulares, como o processo de formação de adenosina trifosfato, onde o oxigênio é essencial para a fosforilação oxidativa, processo esse que converte a adenosina difosfato em adenosina trifosfato, ou seja, a energia propriamente dita. E quando se há pouco fornecimento energético, isso afeta todo o corpo, a nível de desempenho fisiológico. Logo, isso resultará em sintomas físicos, seja ele a própria fraqueza generalizada, diminuição de força mecânica, sensação de tontura e até mesmo a dificuldade em coordenar movimentos básicos em todos os membros, da mesma forma que a dificuldade em realizar raciocínio cognitivo simples.